Bem-vindo ao terceiro módulo da Monitoria de Habilidades Computacionais. Neste módulo, aprenderemos a usar as condições no Excel por meio da função C e das funções E e OU. Vamos começar pela função C, usando algo que nos é bem familiar, o futebol. Primeiro, vamos esquematizar em português o problema. Sabemos que em um jogo, quando um dos times, o time 1, faz o mesmo número de gols do time 2, temos um empate. Então, se os gols do time 1 forem iguais aos gols do time 2, então teremos empate. Se não, alguém ganhou o jogo. No Excel, temos a função C, que segue a mesma estrutura. Sabemos que toda função no Excel começa com símbolo de igual. Então, igual C, abro parênteses. Se os gols do time 1 forem iguais aos gols do time 2, eu vou trocar o então por um ponto e vírgula. Coloco a palavra empate, sempre entre aspas, porque estamos tratando de texto. Se não, tiro o se não e coloco mais um ponto e vírgula. Alguém ganhou, também entre aspas. E fecho parênteses. Então, na função C, temos 3 argumentos. O primeiro é o teste que estou fazendo. Neste caso, se os gols do time 1 são iguais ao número de gols do time 2. Se isso for verdadeiro, se esse teste for verdadeiro, é o nosso segundo argumento, vou escrever empate, que é o então. E por último, esse mesmo teste que fiz, se for falso, coloco o terceiro argumento. Então, desta forma, a sintaxe da função é igual, C, abro parênteses, faço o teste lógico, ponto e vírgula, coloco o valor que quero se for verdadeiro, mais um ponto e vírgula, coloco o valor que quero se for falso. Vamos à prática. No arquivo módulo 3, arquivo 1, temos os seguintes dados do Campeonato Brasileiro de Futebol dos anos de 2005 e 2006. O ano, o número da rodada, a data da partida, o nome do time 1, time da casa, o número de gols do time 1, o time 2, ou time visitante, o número de gols do time visitante, o nome do estádio onde se realizou a partida e o estado onde o estádio é localizado. São 2 demandas. A primeira é: quantos empates houve nos 2 campeonatos? E na segunda, queremos saber quem venceu mais jogos ao longo desses 2 campeonatos. Vamos à primeira. Em uma nova coluna, vou escrever empate. Para copiar a formatação, ou seja, deixar essa célula com o nome da coluna com a mesma formatação das demais, vou clicar em alguma outra, clico em pincel de formatação e clico na célula nova para que apenas a formatação seja copiada. E na linha de baixo vou começar a função igual, C, abro parênteses. Se o número de gols do time 1, célula E2, for igual ao número de gols do time 2, célula G2, ponto e vírgula, vou escrever sim, foi empate. Se não, mais um ponto e vírgula, vou abrir aspas novamente, escrever não, fechei aspas e fechei parênteses e dou Enter. Então, nesta primeira linha, nesta primeira partida, o número de gols do time 1 foi igual ao número de gols do time 2, então temos um empate. Clico nessa célula e dou 2 cliques para copiar a fórmula até o final dos jogos. Agora, para respondermos quantos empates houve, posso fazer de 2 formas, pelo Conte C ou pela tabela dinâmica, como já fizemos nos módulos anteriores. Vamos fazer primeiro pelo Conte C. Colocar número de empates. E embaixo vou começar a fórmula. Igual, Conte C, abro parênteses. Primeiro argumento da fórmula é o intervalo. Qual é o intervalo? A coluna J. Ponto e vírgula. Qual é o critério? Se estou procurando o número de empates, devo contar o número de sims dessa coluna. Então, o meu critério é, entre aspas, a palavra sim, fecho parênteses e dou Enter. Então, de acordo com o Conte C, temos 197 empates. Vou centralizar e colocar bordas. Uma dica: sempre que você for criar cálculos paralelos à planilha que está analisando, como no nosso caso, deixe sempre uma coluna em branco entre a planilha dos dados
e os cálculos paralelos. Se você juntar, se você grudar essa informação na planilha principal, você poderá ter confusão na hora de, por exemplo, gerar uma tabela dinâmica. Agora, vamos para a tabela dinâmica. Clico em qualquer lugar da tabela, inserir, tabela dinâmica e dou OK. Botão direito, opções de tabela dinâmica, exibição, layout clássico da tabela dinâmica. Se estou contando o número de empates, vou buscar o campo empate, arrastá-lo até o campo de linha. Aqui ele me diz se não houve empate, se houve empate. Vou pegar novamente o campo empate e colocar na área de dados. Então, pela tabela dinâmica, tive também os mesmos 197 empates. Vou renomear essa planilha, colocar questão 1 e vamos continuar o exercício. Na segunda questão, precisamos saber qual o time que mais venceu. Para isso, precisamos definir qual é o vencedor de cada jogo. Vamos ao rascunho primeiro. Começamos da mesma forma que o anterior, separando os empates. Então, se o número de gols do time 1 for igual ao número de gols do time 2, então temos um empate. Agora, se não forem iguais, temos que definir quem venceu. Então, o nosso senão vai precisar de um outro se. Se o número de gols do time 1 for maior do que o número de gols do time 2, quem ganhou? O time 1 ganhou. Se não, quem venceu foi o time 2. Vamos transformar isso em Excel agora. Igual, se, abro parênteses. Se o número de gols do time 1 for igual ao número de gols do time 2, troco a palavra então por um ponto e vírgula. Tenho empate, sempre entre aspas. Se não, mais um ponto e vírgula. Coloco novamente uma fórmula C e abro novamente um parênteses. Então, nesse segundo C, se o número de gols do time 1 for maior do que o número de gols do time 2, tiro então mais um ponto e vírgula. O time 1 ganhou. Se não, tiro o se não, mais um ponto e vírgula, o time 2 ganhou. Fecho o primeiro parênteses e fecho também o segundo parênteses. Então, como ficou? Se o número de gols do time 1 for igual ao número de gols do time 2, ponto e vírgula, empate entre aspas. Se não, mais um ponto e vírgula. Se o número de gols do time 1 for maior do que o número de gols do time 2, ponto e vírgula, quem ganhou foi o time 1. Se não, foi o time 2. Fecho o primeiro parênteses, fecho o segundo parênteses. Aqui tive que colocar em duas linhas para que coubesse, mas no Excel, todo esse conjunto de informação é colocado direto sem espaço. Vamos ao Excel. Vou criar uma nova coluna. Clico com o botão direito, no caso, na coluna K, e clico em inserir. Para quê? Para continuar mantendo aquela distância entre a nossa planilha de dados e os cálculos paralelos. Nesta nova coluna, vou escrever vencedor. E na primeira célula, começo a nossa fórmula. Igual, se, abro parênteses. Se os gols do time 1, célula E2, forem iguais aos gols do time 2, célula G2, ponto e vírgula, vou escrever empate. Mesma coisa que fizemos no exercício anterior. Agora, mais um ponto e vírgula. Novamente o se, abro parênteses. Se o número de gols do time 1 for maior do que o número de gols do time 2, quem ganhou? O time 1. Então, coloco ponto e vírgula e ao invés de escrever o nome do time, vou simplesmente selecionar a célula que contém o nome do time 1. No nosso caso, D2. Então, se o valor de E2 for maior do que o valor de G2, eu vou colocar o valor de D2. Se não, o time 2 venceu. O time 2 está na célula F2. Fecho o parênteses do segundo C, fecho o parênteses do primeiro C e dou Enter. Na nossa primeira partida, tive empate, mas ao copiar para as outras células, tenho agora o nome dos vencedores. Agora, para sabermos quem venceu mais jogos, vamos usar a tabela dinâmica. Clico em qualquer lugar da tabela, inserir, tabela dinâmica e dou OK. Novamente vou trocar a exibição da tabela dinâmica. E agora vou usar o vencedor.
campo vencedor, arrasto até o campo de linha, novamente o vencedor para a coluna de dados. Temos agora quantas vezes cada time venceu. Clico na região de dados, botão direito, classificar, do maior para o menor. Então, depois do empate, quem mais venceu os jogos foi o time do Internacional. Vou renomear a planilha para a questão 2. E para finalizar esse vídeo, uma regrinha prática que pode auxiliá-los na construção da lógica do C. Quando eu tinha duas opções, empate ou alguém venceu, usei apenas um C. Quando tinha 3, empate, time da casa ou time visitante, usei 2 Cs. Se tivesse 4 opções, usaria 3 Cs e assim por diante. Chegamos então ao final do nosso primeiro vídeo do módulo 3. Para se acostumar à função C, faça os exercícios e treine bastante, esquematizando primeiro em português antes de passar para o Excel. No próximo vídeo, usaremos o C com as fórmulas E e OU. Até a próxima!